Amém. Paz do Senhor, a igreja. Vamos lá. Amém. Hoje é o Dia da Mulher. Parabéns para todas as mulheres. Aplauda mais forte, gente. Nós merecemos. Muito mais forte. Amém. Hoje eu estou responsável por trazer a mensagem, né? E que responsabilidade nesse dia. E o pastor Jean, ele me ligou mais cedo. Pastora Patrícia ministrar, aconteceu um imprevisto e deu tudo certo, eu estou aqui. Amém? E eu pensei, Senhor, qual mensagem eu vou levar hoje? Né, o Dia Internacional da Mulher e tal. Mas hoje não tem só mulher no culto, amém? Então fala aí para o homem que está do seu lado e fala assim, ó, hoje é o meu dia, mas Deus vai falar com você também. Amém? O tema da mensagem é sabedoria e insensatez. Vamos abrir lá em Provérbios 14, versículo 1. Amém? Aonde você está mesmo, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos orar, apresentar esse momento ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, Pai, nesse momento, ó Deus, nós te convidamos, ó Pai, para acalmar nosso coração, acalmar nossa mente. Pai, que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, através dessa mensagem. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, tudo aquilo que tem nessa noite para tirar nossa atenção, para distrair o nosso coração, ó Deus, vem cair por terra em nome de Jesus. Pai, que essa mensagem, ó Deus, venha trazer transformação dentro de nós. Pai, que ao sair daqui essa noite, ó Deus, essa palavra venha trazer mudança aos nossos corações. Pai, que a gente venha entender, ó Pai, através dessa mensagem, ó Deus, que precisamos, necessitamos, ó Pai, de sabedoria para seguir, ó Pai, no propósito que o Senhor nos colocou, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, ó Deus, traz calmaria, ó Pai, sobre a nossa mente, ó Deus. Se tem alguém aqui essa noite, ó Pai, preocupado, ó Deus, com seus afazeres, preocupado, ó Pai, com a sua vida. Pai, nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha soprar paz, ó Deus, sobre esses corações agitados. E a tua paz, ó Deus, vem trazer calmaria sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. Amém, aplausos, Senhor. Em Provérbios 14, 1, fala assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata a destrói com as próprias mãos. Hoje eu vou falar sobre sabedoria e insensatez. Quando a gente fala de sabedoria, a gente já pensa logo, a mulher precisa ser sábia, né? Mas o homem também precisa ser sábio, gente. Né? No decorrer da mensagem, a gente vai ver a história de um homem que, com a sua tolice, ele quase destruiu o seu lar. Então, independente, né, do sexo, se é homem, se é mulher, se é criança, a gente precisa buscar sabedoria no Senhor. Amém? E é uma coisa interessante que eu até ministrei no culto das mulheres, na primeira conexão, foi sobre a sabedoria e a tolice. Né? São duas características que nós possuímos. Todo ser humano tem a sabedoria dentro dela e a insensatez. Não existe a pessoa só sábia e não existe a pessoa só tola. Né? Vai depender de que a gente vai deixar florir mais. Né? O que você vai deixar florir mais dentro de você, se é a sabedoria ou se é a insensatez. Né? Às vezes, a gente tem algumas atitudes que, às vezes, a gente para pensar. Gente, à noite eu sou muito assim. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu começo a pensar tudo o que eu fiz durante o dia. O que eu falei, o que eu fiz. Eu falo, meu Deus, por que eu falei aquilo? Meu Deus, por que eu fiz isso? Aí eu acordo, não, Senhor, eu tenho que mandar mensagem para a pessoa. Aí às vezes eu não mando, a pessoa me manda mensagem. E a gente é uma confusão aqui dentro dessa cabeça. E eu fico pensando, Senhor, por que eu agi daquela forma? Não era para me ter falado daquela forma, não era para me ter agido daquela forma. E isso me lembra o quê? Que a tolice, ela está dentro da gente. E às vezes no momento de ira, às vezes no momento de confusão, às vezes no momento de emoção, nosso emocional, a tolice, ela acaba sobressaindo. Né? Então essa noite a gente vai aprender o quê? Deixar a sabedoria sobressair em nossas vidas. Amém? E falando sobre isso, né, sobre ter as duas características dentro de nós e deixar uma sobressair, me lembra de Rebeca. Quantos aqui lembram de Rebeca? Amém? A esposa de Isaac. Eu vou resumir. Conta a história o quê? Que Abraão mandou os servos dele atrás de uma esposa para Isaac. A princípio, vemos uma mulher super sábia. Rebeca está na beira do tanque, servindo os camelos, servindo os servos, né? Acolhe eles em casa, serve eles, deixa eles dormir, alimenta e tudo acontece. E quando, né, os servos de Abraão vão embora, ela fala, não, eu vou,
vou casar com Isaac e vou dar continuidade na promessa. Qual era a promessa? Ser pai de multidão, gente. Então, Rebeca casa com Isaac, dá continuidade na promessa que Deus começou com o pai dele, porque Deus é um Deus de continuidade, amém? Então, quando Rebeca, né, ela é sábia, ela vai lá, casa com Isaac, dá continuidade na promessa de Abraão, tá tudo certo. Só que, por um momento, ela deixa as suas emoções controlar a sua vida. É no momento que ela tem uma atitude tola. Quando ela está lá atrás da porta, escutando Jacó, Esaú conversando com Isaac, né? E Isaac fala para ele levar um alimento para ele comer e tal. Todo mundo conhece a história, eu vou resumir. E quando Rebeca escuta tudo isso, ela se apressa, faz a comida primeiro, manda Jacó ir, e Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú. Que mulher tola. Porque havia uma promessa sobre Jacó, ela não precisava fazer nada. Ela não precisava fazer nada. E muitas vezes na nossa vida é isso. Não precisa da nossa interferência. A gente não precisa dar o nosso jeitinho. Se Deus prometeu, descansa o coração, que vai dar certo. Amém? E eu vejo aqui isso, Rebeca, num momento de tolice, ela vai lá e muda toda a sua história, né? Ela destrói a sua casa, porque ali ela tinha edificado, né? Ela tinha começado uma história dando continuidade na promessa de Abraão. Mas quando ela faz isso, a gente vê aqui uma confusão entre os irmãos, Esaú e Jacó. Esaú quer matar Jacó, Isaac está frustrado porque abençoou o filho errado, Jacó vai fugir. Então a gente vê que ela destruiu o seu lar. E muitas das vezes na nossa vida é assim. A gente começa até edificando, porque essas características estão dentro da gente. A sabedoria e a tolice. E em alguns momentos a gente edifica a nossa casa, está dando tudo certo. Mas por um momento a gente deixa a tolice, as nossas emoções, a nossa confusão, as nossas emoções descontroladas dominar tudo. Por isso que é necessário deixar o fruto do Espírito, né, fluir dentro de nós. Porque se a gente não buscar o fruto do Espírito, né, a nossa carne ela vai reinar, o nosso emocional ela vai reinar, né, e vai dominar, vai nos levar para um lugar ao qual o Senhor não nos colocou. Amém? Lá em 1 Samuel, vamos entrar na palavra da noite, que é para os homens também, amém? 1 Samuel 25, 2 e 3. Quantos aqui já escutou a história de Abigail? Amém? Vamos falar um pouquinho sobre ela hoje, sobre Nabal e Abigail, né? Como eu falei, a sabedoria ela é tanto para o homem como para a mulher. Amém? Vocês vão entender agora no decorrer da história. Em 1 Samuel 25, 2 e 3 fala assim: havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail. Era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude, perverso em tudo o que fazia. Gente, para entender melhor, vocês vão ler a história em casa e deixa Deus ministrar o seu coração. Amém? Mas eu vou dar uma resumida. Teve uma época em que os servos de Nabal e suas ovelhas foram para o campo. Davi estava com seus guerreiros, ele protegeram aqueles homens no campo. Protegeram para não ser roubado, para não acontecer nada de ruim, né? E tudo mais. Já passou a época, eles foram para casa. O Davi estava por perto, ele falou, não, agora eu vou lá. Como o Nabal está prosperando muito, eu vou lá, vou pedir para ele me ajudar, né? Eu pedi uma oferta para ele. E ele mandou uns mensageiros para falar com o Nabal, ok, Nabal, manda algo para a gente comer. E lá no versículo, Samuel 25, 10 e 19, fala assim, quando Davi fala para Nabal, trazer uma provisão de comida para ele e para os soldados, Nabal ele é ríspido, ele é ignorante, ele é um tolo, ingrato, porque na época que ele precisou de Davi, Davi estava lá. Ele não pediu ajuda de Davi, Davi, ajuda os meus servos aí, minhas ovelhas, não. E muitas das vezes em nossas vidas é assim, as pessoas nos ajudam sem a gente precisar, sem a gente pedir ajuda, mas não quer dizer que a gente não precise, né? Aqui a gente vê Davi ajudando, e Nabal, por ele não ter pedido, ele é ignorante. E muitas das vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem para quem nos fez bem e a gente não faz. Ah, mas você fez porque você quis, eu não pedi sua ajuda. E isso é um espírito de ingratidão, gente. Isso é característica de gente tola. Amém? Lá em 1 Samuel 25, 10 e 19 fala assim:
Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhe Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem dos seus senhores. Devo pegar o meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem, não se sabe de onde? Então os rapazes, enviados por Davi, voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Pegue suas espadas, disse Davi, e pôs a sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 dele partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor. Mas ele lhe respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problema para o nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perda de tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grão tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante e logo seguirei. Mas não contou seu marido Nabal o que estava fazendo. Gente, nessa história toda, depois vocês lêem que tem bem bastante coisa, eu só trouxe um pouco resumida, né, os versículos. Mas a gente vê aqui que Abigail, quando ela sabe daquilo, porque Davi, na hora que ele sabe, como Nabal respondeu ele, quem é Davi? Quem Davi pensa que é? Um homem ignorante, tolo, muito tolo, cheio de posses, mas um ignorante. E quando ele sabe disso, Davi já nada fácil. Ele vai logo para cima, vamos lá, levando todo mundo, 400 homens, coloca as espadas na manhã, vamos para cima, vamos acabar com tudo. Olha para você ver que atitude tola, tanto de Davi como de Nabal. Né? Nabal, ingrato, e Davi, impulsivo. A gente vê aqui quando ele não espera nada, quando ele sabe do que veio, que os mensageiros trouxeram, ele já vai para cima, não quer saber de nada, vai matar todo mundo, vai acabar com tudo. E um servo, é interessante porque um servo de Nabal, ele escuta e vai correndo para Abigail conversar. Né? E uma coisa que me leva a refletir é o quê? Quem somos nós na história? Somos Nabal, um ingrato, que não reconhece o que as pessoas fazem pela gente. Somos Davi, um impulsivo, que tem a nossa justiça própria, sempre clamando muito alto. Ou um servo que está aí, não, eu sei que vai resolver, eu vou atrás de alguém de confiança. Ou você é essa pessoa de confiança, sabedoria, que sabe apaziguar a situação. A gente vê aqui 4 características de pessoas muito fortes. Né? Eu vejo aqui a Abigail, ela rapidamente fala, não, prepara aí os pães, prepara aí, vamos levar um presente para Davi, vamos correr ao encontro dele. Né? E ela não fala nada para Nabal, porque ela sabe a personalidade do marido dela. Né? Então, assim, isso aqui me leva a refletir isso. Né? Quem de nós somos na história? Quem somos nós nessa história? Né? E a Abigail, eu vejo aqui uma mulher sábia, uma mulher humilde, uma mulher pronta para servir. Ela chega diante de Davi e ela fala, permita-me, a culpa é minha. Quando ela chega diante de Davi, ela já vai se humilhando. Olha, Davi, a culpa é minha, calma, não vai. Por favor, não vai. Eu fico imaginando o desespero daquela mulher. Né? E diante da sabedoria dela, ela trouxe vida para a casa dela. Aonde tinha morte. E a nossa sabedoria, eu falo para as mulheres agora, pode trazer tanto vida para a nossa casa como morte. Porque a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela destrói. E a sábia calada, a sábia que fica lá, eu sou sábia, mas vou ficar bem aqui na minha. Não, é a sábia que se levanta em oração, que se levanta em clamor, é a sábia que sabe apaziguar a situação. Amém? Amém. E diante disso, gente, eu vejo a Abigail é um exemplo para a gente como mulher. Né? Nabal não é um exemplo como homem, gente, por favor, não leva como exemplo. Mas a Abigail é um exemplo como mulher e um exemplo como sabedoria e humildade. Né? Que a gente venha refletir essa noite sobre isso.
Amém? Lá em 1 Samuel 25, continua, 34 a 39, fala assim: pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu lhe fazer o mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Olha o que essa mulher fez. Porque se não fosse ela, ela teria morrido junto. E às vezes, por a gente se calar, o barco está afundando e a gente está indo junto. Às vezes a gente precisa entender o quê? A gente precisa orar, buscar a direção do Senhor e falar: Senhor, me mostra. Mas que eu não venha ficar calada. Às vezes a gente está vendo o casamento se acabando, as finanças indo pelo ralo, tudo acontecendo. E a gente fala: meu Deus, o que eu vou fazer? É a hora de se levantar, de clamar, de tomar uma providência. Foi isso que a Abigail fez. Ela tomou uma providência. Ela viu que não estava certo. Não, peraí, eu tenho que fazer algo. Porque senão até eu vou morrer. E às vezes dentro do nosso lar é isso. Até nós estamos indo. E estamos caladas. Não tem mais jeito para mim não tem mais jeito para a gente, não tem mais jeito para o nosso casamento, não tem mais jeito para minha família. E você está incluso no pacote, às vezes a gente esquece disso. Não, deixa a pessoa viver a vida dela, quando ela quebrar a cara, ela volta. Só que no quebrar a cara dela, você também está sofrendo, você também está quebrando a sua cara. Então, gente, é um momento de quê? Da gente refletir sobre essa mensagem, né? E falar: Senhor, coloca humildade no meu coração, coloca sabedoria, né? Reconhecer o erro, reconhecer, porque às vezes a gente fala: não, a justiça própria, né? Igual o Davi aqui. Davi, não, eu ajudei ele, agora ele tem que me devolver. Gente, Deus não age na nossa justiça própria. Deus não age. Não adianta eu falar: Senhor, eu tô certo agora. E o Senhor fala: menos. Fica caladinho aí, deixa eu fazer do meu jeito. E a gente fala: não, Senhor, mas eu tô certo. Porque, gente, quando a gente está errado, a gente fica calado. Mas quando a gente está certo, a gente não se cala. Só que a palavra do Senhor nos ensina que o momento que a gente precisa se calar não é quando a gente está errado, não. É quando a gente está certo. É quando a nossa justiça própria quer dominar o nosso coração, o nosso ser, como fez com Davi. E é a hora de a gente se calar e falar: Senhor, eu vou esperar o Senhor falar por mim. Eu vou esperar o Senhor agir por mim. Amém? É nesse momento que o Senhor ele vai agir. Amém? Vamos continuar a leitura, que fala assim: então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Gente, aplauda o Senhor. Às vezes é o que precisamos ouvir, né? Porque no momento de crise, né, a gente escuta muitas vozes. E às vezes o que a gente precisa escutar é a voz do Senhor, né? É o soprar do Espírito trazendo paz sobre nós. É aquela paz que excede todo entendimento. É ela que precisamos ter, né? Eu fico vendo aqui, no momento de crise se levantou Abigail. E no momento de crise vai se levantar você com sabedoria para apaziguar a situação. A gente vê muita gente discórdia, briga, gente mata o outro por tão pouco. Todo mundo que tem redes sociais, eu duvido que alguém... Quem aqui não tem rede social, levanta a mão. Só as crianças, porque todo mundo tem rede social. Gente, é um lugar sem lei. Todo mundo fala o que quer, do que quer e como quer. Ninguém respeita ninguém, né? A gente saiu de uma temporada aí de uma briga política, que ninguém respeitava ninguém, até agora ainda está rolando isso. E a gente vê assim, a gente foi chamada para esse tempo, para ser como Abigail, para ter a humildade de apaziguar a situação. E às vezes não, às vezes nós mesmos vamos para lá e não, é isso mesmo, tá errado, é isso, é aquilo. Não, a gente foi chamado para apaziguar. O Espírito Santo habita em quem? Fala em mim, gente, em mim. Isso. E ele traz paz, né? Como o Davi falou, vai em paz. Eu ouvi o que você falou, né? E Abigail já chega dando presente. Olha, Davi, calma, já se curva. Por favor, escuta o que eu tenho para te dizer. Não leve em consideração o que Nabal falou. Ele é um louco, porque o nome de Nabal, o significado é loucura, né? Insensato. Então ele é um louco, ele está fazendo jus ao nome dele. Por favor, presta atenção no que eu estou te dizendo. Estou trazendo esses presentes. Perdoa a atitude do meu marido, não mate a gente. E Davi, ele fala, quando ele quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Gente, ele era terrível. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Gente, ele não ajudou porque ele não podia.
Ele ajudou porque ele não quis. Porque ele é um grosseiro. E quantas das vezes a gente não ajuda o nosso irmão, porque não é porque a gente não tem, é porque a gente não quer. Às vezes a maldade está tão grande no nosso coração, mas a gente não consegue enxergar isso. Às vezes a gente só consegue enxergar o que está em nossa volta. Às vezes a gente não consegue enxergar o que está dentro da gente. Às vezes a gente consegue enxergar quando a gente precisa e ninguém nos ajuda. Eu não estou falando de finanças, eu estou falando de um abraço, estou falando de um conselho, estou falando de ouvir, de emprestar os ouvidos para ouvir o coração de alguém. Às vezes a gente só entende isso quando é a nossa vez. Né? Quando a gente precisa ser ouvido, quando a gente precisa de um abraço. Mas quantas vezes a gente entra dessa porta para dentro e a gente sai sem falar com ninguém, sem abraçar ninguém, sem ouvir ninguém. E as pessoas às vezes estão do lado, só querendo ser ouvido, só querendo ser abraçado. Né? E às vezes a gente vive no nosso mundinho. Que a gente não venha ser assim, gente. Que a gente venha agir com sabedoria. Que a gente venha buscar fluir no Espírito. Amém? Que a gente tenha sensibilidade, né, da dor do outro. Né? E a gente vê Nabal aqui, ele estava fazendo um banquete digno de um rei. Mas ele não podia alimentar os guerreiros de Davi que estavam no campo. Olha que coisa mais sem noção. E outra coisa, ele não só ia ajudar, ele ia retribuir o que Davi já tinha feito com ele. Que é o mais terrível ainda, ao meu ponto de vista. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Gente, Nabal teve um piripaque quando ficou sabendo que... Gente, é uma coisa muito doida. Ele ficou tão nervoso diante do que Abigail falou para ele, que ele ficou paralisado. Olha a dureza do coração desse homem. E a palavra do Senhor continua dizendo, passando cerca de 10 dias, o Senhor feriu e ele morreu. Não foi Davi nem precisou matar. O Senhor o feriu, a consequência da dureza do coração dele, a consequência da insensatez dele. Agora eu vejo aqui que a Abigail, olha como essa mulher foi sábia, né? Olha como ela apaziguou. Ela impediu que Davi sujasse suas mãos com sangue inocente. Porque não era só ele que ia morrer. Ia morrer a Abigail junto, ia morrer todo mundo. Até menino. Davi não estava querendo conversa com ninguém, ele ia matar todo mundo. Então a Abigail chegou e falou, não, eu vou apaziguar isso aqui. Ó, Davi, né, no meu entendimento, eu estou impedindo que você se suje com sangue inocente. Então, fique quieto. E Nabal, eu estou impedindo que eu morra junto com você por causa da sua loucura. Olha que mulher sábia. Amém? E passando 10 dias, o Senhor feriu e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Ó o bobinho. Gente, uma mulher sábia. Olha só. Davi foi inteligentíssimo. Ele falou, cara, essa mulher é a mulher que eu preciso para a minha vida. A mulher que impediu que eu sujasse as minhas mãos com sangue inocente. Controlou a situação do marido dela, da casa dela. Ele morreu, quem perdeu foi ele. Então, assim, gente, eu acho interessante, porque assim, como Abigail apaziguou tudo, ainda se deu bem. Porque a sabedoria, gente, ela tem a sua recompensa. A tolice, ela tem a sua consequência. Né, que a gente vê aqui. A tolice dele deu a consequência dele, que foi a morte. Mas a sabedoria dela deu uma recompensa, que foi ser uma rainha casada com um rei. Amém. Vamos abrir em Tiago 1, 5. Há uma recompensa para quem é sábio. E às vezes a gente fala assim, Tainá, eu quero ser sábio. Eu também quero ser sábio. Né? Como eu falei, são características que estão dentro de nós. E a gente precisa buscar a sabedoria. Mas como? Como eu vou buscar a sabedoria?
buscar no Senhor. Amém? Né? Uma coisa que me chamou a atenção nessa mensagem é porque a tolice de Nabal não mudou quem era Abigail. Então, muitas vezes a gente é mudado pelo nosso exterior. Se a gente está num lugar onde tem várias pessoas agindo da mesma forma, a gente começa a agir da mesma forma. A gente está numa sociedade, a gente vive num tempo onde todo mundo está muito louco, os pensamentos estão muito controversos, né? É como se os princípios que está escrito aqui não valessem mais, né? A gente vê hoje muitas mulheres, não é um lugar que eu não quero entrar para falar hoje, mas na conexão a gente já fala sobre isso, sobre o empoderamento feminino. É um lugar que a gente vê destruindo mesmo os princípios que o Senhor estabeleceu para a gente viver, né? E às vezes a gente, nessa modinha, a gente vai indo, né? A gente vai indo. E a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, vai ficando para trás. E o que me chama a atenção em que Abigail viveu é porque a tolice, a grosseria de Nabal, meu Deus, eu quero falar Baal. Nabal não contaminou, não mudou o que ela era. O que está mudando o que você é? O que está roubando a sua essência? Não deixe, gente, não vamos permitir que nada de fora venha roubar o que o Senhor colocou aqui dentro. A essência, aquilo que Ele criou a gente para ser. Fala assim, o Senhor me criou para ter sabedoria. Amém. A gente não pode agir diferente. A gente não pode andar tão longe do nosso Criador ao ponto de fazer coisas que Ele não concorda, coisas que Ele abomina, né? A gente vê hoje em dia que submissão é algo que nem se fala mais, né? A mulher não pode mais ser submissa, não. Ela é empoderada demais para se submeter a alguma coisa. Gente, rasga isso, né? Deleta isso da vida de vocês, deleta isso da nossa vida. Amém? O empoderamento que a gente tem é quando a gente ajoelha e fala com o Senhor e ora pela nossa casa. Não há poder maior do que em nossas orações. Esse é o maior poder que precisamos almejar todos os dias. É quando a gente vai colocar o joelho no chão, olhar para a nossa casa, orar para a nossa família, orar pelos nossos filhos. Esse é um poder. Amém? Lá em Tiago 1, versículo 5, fala assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Peça para quem? Para Deus. E como você vai pedir para Deus? Através da oração. Através do relacionamento. Então, como ser sábio? Tem buscando no Senhor. Amém? Lá em 2 Timóteo 3,16. Fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Então, gente, não precisa alguém subir aqui e falar: você está errado, você está certo. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre o quê? É sobre uma intimidade que você tem com Deus, que as Escrituras vão nos revelar a nossa caminhada está correta ou não. E não adianta falar: mas eu não sei. Você sabe a sua conduta. A gente que não vive 24 horas colado um com o outro, né? Eu sou casada com o Paulo, a gente, né, tem 12 anos a fazer sábado agora, 12 anos de casado. Mas isso, a gente, 12 anos a gente está casado, mas a gente não vive 24 horas junto, né? Ele tem os pensamentos dele, ele vai trabalhar, eu fico em casa, levando para a escola, a gente tem a nossa vida. Eu sei o que eu faço de errado. Eu sei o lugar que eu entro que é errado. Eu sei os acessos que eu tenho que é errado. Não precisa ele vir para mim falar: olha, amor, você está errado, isso, aquilo, outro, porque ele não está 24 horas comigo. Mas tem uma pessoa que ela fica 24 horas com a gente, é Jesus. E nossa consciência está lá, né? Uns falam consciência, mas o Espírito Santo ele está lá, nos confrontando. Não é por aí, não é assim, não é dessa forma. E muitas das vezes a gente, não sei se eu estou errada, não sei se eu estou certa. Não seja tolo. A palavra de hoje à noite é: não seja tolo. Você pode ser muito sábio, você pode ser sábio ao ponto de entender que precisa de mudança. Você pode ser sábio ao ponto de entender que pode arrumar o seu caminho. Amém? Amém. E é isso, gente, a mensagem de hoje.
eu gostaria de trazer essa reflexão. Quem é você nessa história que a gente leu hoje? Né? Essa história de Abigail. Eu espero que quem não seja Abigail, ore para ser. Amém? No decorrer da minha caminhada, no decorrer da nossa vida, a gente se encontra muito com Nabal, muito com Davi. E às vezes eu estava refletindo, não porque eu sou santa, não é isso não. Mas eu nunca me encontrei na situação de Nabal, mas eu já me encontrei em Davi. De na hora da minha justiça própria, que, oh Senhor, terrível. Mas essa noite é de reflexão, né? Quem é você nessa história? Você é Nabal? Você é Davi? Ou você é Abigail? Que possamos buscar, gente, um relacionamento com o Senhor, para que venhamos cada dia nos tornar uma Abigail, né? Ser uma serva, ser humilde, ter essa inteligência, saber apaziguar no momento certo. Amém? Que o Senhor venha falar do seu coração. Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Que bênção, hein? Quem é Nabal aí? Na realidade a gente não quer ser, né? Mas a maioria das vezes somos. O insensato, inclusive tem uma parábola, né, que fala do homem prudente e o homem insensato. E na maioria das vezes somos insensatos. E a gente precisa mudar o nosso destino final, para que a gente possa até ter uma vida melhor. Vocês concordam? Sim. A maioria das pessoas que eu conheço que se arrebentam no meio do caminho é porque às vezes não tem a sabedoria, e às vezes até tem, mas prefere utilizar, né, a insensatez. E vai nessa tua força, que o buraco é bem ali. Quando cai, aí chama todo mundo para tirar do poço. E como é difícil, irmão. Às vezes a gente vê o negócio era tão mais fácil, mas a pessoa prefere ir para o caminho mais difícil. E não seja esse crente camaleão, né? O que é o crente camaleão? É aquele que chega no ambiente, se está tudo verde, ele fica verde. Né? Ou seja, está todo mundo bebendo, ele começa a beber também. Se está todo mundo na farra, ele olha para um lado, olha para o outro, diz: não tem ninguém aqui. O que tem? Tem nada a ver. E ele vai entrando, e quando percebe, está todo sujo, imundo e longe de Deus. Então não faça isso. Seja prudente. O Senhor está de olho em você. E o diabo também. Às vezes a gente acha que Deus está tão longe, Ele está tão perto. E o interessante é que a gente tem coragem para tanta coisa. Os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. Quem se deu bem foi quem? Abigail, né? Agora o que eu gostei foi do piripaque. Piripaque é um infarto. Gostei. Isso mas tudo bem.